Vivemos em uma era chamada de pós-modernidade. A pós-modernidade é um conceito filosófico aonde alguns eruditos, filósofos e até mesmo doutrinadores dividem a pós-modernidade em 3 etapas ou em 3 níveis. Segundo alguns doutrinadores, a pós-modernidade está dividido na primeira esfera chamada de relativismo. O que é relativismo? Relativismo traz a ideologia, o pensamento, que não existe um conceito absoluto. Tudo é relativo, nada é igual. A segunda esfera, que está dividido a pós-modernidade, nós podemos chamar de pluralidade. Pluralidade traz o conceito de cada um ter a sua versão de valores. Plural, ou seja, muitos valores e nenhum abstrato, absoluto, total. A terceira é chamado de secularismo. O que é o secularismo? Secularismo é aquilo que o homem divide entre o Estado e Deus. Ou seja, Deus e o Estado não faz parte da vida do homem. Isso sim é secularismo. Essa ideologia trazida de pós-modernidade, quem conceitua é um grande professor da Universidade de Coimbra, chamado Souza de Boa Aventura. Esse grande professor, grande universitário, ele dividiu a pós-modernidade nessas 3 esferas. Pois bem, a pós-modernidade, ela deu início no ano de 1989, quando após a queda do Muro de Berlim, 9 de novembro de 1989, quando o Muro de Berlim foi ao chão. Eu vou introduzir agora um vídeo para você ter mais ou menos uma noção quando deu início a pós-modernidade. Se alguém me dissesse que eu ainda veria aquela porcaria de muro caindo, eu diria que estavam loucos. Mas nem todos estão felizes. As pessoas estão falando em reunificação. Eu sou totalmente contra. Eu tenho certeza de que há muitas coisas boas lá, mas tem muita porcaria também, e eu acho que ela devia ficar por lá. A Alemanha Oriental desapareceu como um passe de mágica desagradável. E eu acho que essa é minha maior fascinação com aquilo. Parecia artificial na época e agora virou uma cortina de fumaça apenas num período de alguns dias ou meses. Em 3 de outubro, um ano depois da queda do muro, a Alemanha foi reunificada. Isso significou o fim do comunismo. Durante os 28 anos em que o muro existiu, pelo menos 40 mil pessoas escaparam pela fronteira para o Ocidente. 75 mil foram acusadas de tentar. Mais de 1.300 morreram, ao menos 136 somente em Berlim. Mas o leste acobertou muitas mortes. Portanto, o total exato ainda não é conhecido. Hoje, o Muro de Berlim, o símbolo da cortina de ferro, a linha de frente da Guerra Fria, praticamente desapareceu. Ruínas podem ser encontradas em museus por todo o mundo. Alguns pedaços se tornaram recordações, mas a maior parte do concreto e do aço que formaram o muro foram reciclados para ajudar na reconstrução da Alemanha. Você viu? A partir daí, da queda desse muro, começou-se a ideia da pós-modernidade. Mas observe, existe um princípio chamado de tempo. A palavra tempo vem do latim e significa temporus. Temporus quer dizer 1 minuto, 1 segundo, 1 dia, 1 hora. Ou seja, o filósofo Aristóteles, tentando qualificar, especificar, dizendo o que é o tempo, Aristóteles vai dizer o seguinte: o tempo é 1 segundo que passou e 1 segundo que ficou. Esse é o conceito dado por Aristóteles. O sábio do Antigo Testamento, chamado Salomão, ele falou o seguinte: há um tempo determinado
para todas as coisas debaixo da terra. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 9, traz uma história interessante. Deus havia prometido à nação de Israel uma terra boa. E quando você lê capítulo 2, versículo 9, você vê uma cidadã de Jericó, por nome Raabe, falando o seguinte: eu sei que essa terra aqui é de vocês. Eu sei que essa terra aqui é de vocês. Observe que naquela época não existia e-mail. Observe que naquela época não existia WhatsApp. Observe que naquela época não existia nenhum jeito de se comunicar. Há um paradoxo aqui. Como é que pode uma cidadã de Jericó reconhecer que aquela terra era deles? Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele faz. Ou seja, o próprio Deus fez soprar o nome de Israel na terra prometida. Vou repetir. O próprio Deus fez soprar o nome de Israel dentro da terra prometida. O que eu quero te falar é o seguinte: não queira atravessar o Rio Jordão a nado. Deixa eu te explicar uma coisa. A cidade de Jericó é uma cidade que ficava às margens do Rio Jordão. E segundo a Bíblia, era uma cidade bem forte e bem fortificada. Existiam muros fortes. O Rio Jordão é um curso de água muito importante para a nação de Israel. O Rio Jordão tem aproximadamente cerca de 251 quilômetros de extensão. O Rio Jordão tem cerca de 18 metros de largura. O Rio Jordão tem cerca aproximadamente 6 metros de profundidade. O Rio Jordão é tão importante para nós, judaicos ou cristãos, que foi através do Rio Jordão que Eliseu, quando ele foi ao céu, ele passou assunto. Você lembra? Foi no Rio Jordão, segundo Reis, capítulo 5, que um comandante do exército da Síria, chamado de Naamã, ele foi curado. No Novo Testamento, os 4 evangelhos vai dizer: João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Pois bem, fica às margens do Rio Jordão. Observe uma coisa, o que eu quero te dizer é: não queira atravessar o Rio Jordão a nado. Por quê? Primeiro, você não sabe o que está no Rio Jordão. O Rio Jordão pode ter cobra, o Rio Jordão pode ter jacaré. Se você for atravessar a nado, você pode cansar, morrer afogado. Espere o tempo de Deus na tua vida. Espere o tempo de Deus na tua história. Espere o tempo de Deus no teu chamado. Espere o tempo de Deus no texto. Porque no tempo certo, Deus vai soprar o teu nome até o local da promessa. E você vai conquistar, pelo braço de Deus forte, o que Ele prometeu na tua história. Ei, gente, se inscreva no canal. Não esquece de apertar o sininho aí para receber as novas notificações. Nós iremos postar mais vídeos com grande conteúdo para vocês. Não esquece de dar seu joinha, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.